Por trás de toda motivação, sempre tem uma história. Se eu te perguntar por algum motivo, né? Por que que isso te motivou? Por que que isso te levou para a academia? Por que que tu começou esse relacionamento? Por que que tu trocou de emprego? Olha, todas essas situações, elas sempre possuem uma história. Claro, principalmente aquelas que foram bem-sucedidas, aquelas que tu teve êxito, aquelas que tu conseguiu colocar em prática e, claro, não ficou procrastinando. O que é interessante é que quando nós observamos isso, geralmente aquelas coisas que a gente acaba procrastinando, aquelas coisas que a gente diz assim, puxa, eu tô sem motivação, geralmente falta uma narrativa por trás, porque como eu digo, por trás de toda motivação sempre tem uma história. Por quê? Porque as histórias, elas acabam sempre modulando os nossos afetos. E nada melhor do que um afeto engajado. Lembra, quando a gente está falando, por exemplo, de uma paixão. Eu estou apaixonado por isso. E daí a gente pode derivar aquelas frases do tipo, seja apaixonado pelo seu trabalho, seja apaixonado por isso, seja apaixonado por aquilo, que isso vai te motivar, isso vai te colocar num drive, em movimento, para tu conseguires ali realizar aquela tarefa, né, no tempo, de maneira duradoura, de maneira permanente. Então, por trás das motivações, a gente sempre tem uma modulação afetiva, sempre tem uma história. Então, né, tu pode perceber que a gente pode ainda assim fazer as coisas com uma grande motivação ou não. Só que é bem provável, como tu já deve ter tentado, quando nós fazemos as coisas sem uma grande motivação, sem fazer assim, olha, puxa, eu estou motivado por isso mesmo, Diego, olha, isso aqui me dá um certo tesão de fazer, parece que isso não dura. E provavelmente tu já tentou fazer as coisas sem motivação. Começar desmotivado as coisas, né, e conseguir seguir fazendo só se tu tiver ali nervo de aço ou se tu tiver, claro, um feedback positivo logo de cara. Como um reforço positivo, a gente pode dizer. De modo que a história que eu estou narrando, ela muda. Como assim ela muda? Olha, se eu estou fazendo isso e eu não estou vendo o resultado e eu não gosto do que eu vejo, eu não vou conseguir engajar nessa tarefa durante muito tempo, né? Olha, eu estou fazendo isso, eu não estou vendo o resultado e eu sequer não gosto de me ver fazendo isso aqui. Tu acha que tu vai conseguir levar essa tarefa a cabo? Tu vai conseguir continuar fazendo essa tarefa? Não, né? Quantas vezes a gente vê insatisfações de emprego, quantas vezes nós vemos insatisfações em relacionamentos assim. Por quê? Porque falta uma narrativa por trás que sustente aquelas ações. Mas quando nós mudamos essa história de eu estou fazendo isso, eu estou vendo o resultado e gosto do que vejo, repara que o movimento ele vai ser diferente. Vai ter algo que nos impulsiona a nos manter ali em movimento, continuar naquela tarefa. Então, né, para eu conseguir ir na história, né, de que eu acabo vendo, gosto do que eu estou fazendo, acabo tendo um resultado, geralmente é quando é algum bem fácil de alcançar a curto prazo. Claro, a gente pode observar em exemplos de, sei lá, pessoas com sobrepeso que precisam apelar para a canetinha, né, para o Ozempic ali, por exemplo. Olha, aquilo ali ele acaba dando um resultado, ou questão de hormônios esteroides, etc. Aquilo acaba dando um feedback rápido no sujeito, e esse feedback rápido no sujeito ajuda tu te engajar de novo, porque olha, eu fiz isso e eu tive resultado. Eu fiz isso e eu tive aquele resultado a curto prazo. Claro, cada um vai ter de algum modo um limite, vai ter, digamos assim, algo que a gente pode até quase quantificar. O quanto que eu consigo, o quanto que meus nervos aguentam fazer determinada tarefa sem ter essa motivação, sem estar ali engajado, sem ter aquele tesão, né? Bom, a gente pode chamar isso essa motivação. Só que não parece muito saudável nós fazermos as coisas através desse imediatismo, onde a gente sempre fica ali esperando esse resultado. Olha, eu não estou vendo esse resultado. E, Diego, tem muitas coisas na minha vida que eu não vou ter um resultado a curto prazo e os meus nervos não são de aço e eu não vou conseguir fazer isso aqui. Eu vou acabar deixando para trás, assim como eu já estou procrastinando. Parece que tem uma forma mais saudável que é quando a gente conta essa história de algo de um modo assim: eu estou fazendo isso, eu não estou vendo o resultado, mas eu gosto de me ver fazendo isso. Como é isso, né? Ora, quando essa história ela começa a aparecer de assim, eu não estou vendo o resultado, mas eu gosto de me ver fazendo isso, observa que essa história de motivação, essa história dessa tarefa, desse exercício, ela revela um certo protagonismo. Eu gosto de me ver lutando por algo que é bom e eu ainda não consegui. Tem uma certa irascibilidade, tem uma busca, tem uma luta. Não é coisa boa nos ver lutando por algo, né? Nós vermos nós mesmos lutando por algo que é bom,
que a gente diz assim, nossa, vale a pena, né? Vai dizer Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Para quem quer ir além do bojador, tem que ir além da dor. O bojador aqui era uma área, se eu não me engano, ali na costa da África, que era muito difícil de atravessar nas navegações e era muito sofrido, por isso ir além da dor, para poder passar do bojador. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Só que, de novo, né, meus queridos, se uma história é boa, o afeto não engaja, portanto não motiva. Eu estou fazendo aquela coisa e eu não tenho uma história boa para poder responder aquela pergunta. O que que me motiva a fazer isso aqui? E eu tenho uma pretensão de tentar te ajudar, tentando trazer uma estrutura de história que possa te ajudar a colocar essa narrativa que vai sustentar o teu afeto e vai despertar talvez esse tesão num relacionamento que já está um tanto quanto mequetrefe, uma tarefa que tu já não está conseguindo fazer há um longo tempo, um trabalho que talvez já esteja ali meio broxa para realizá-lo, construindo então uma história. Tem alguns anos que eu vou à academia diariamente, certo? E eu procuro sustentar uma certa história que é um tanto quanto tola, mas que funcionou, né? Me colocou em movimento e claro, a gente vai observando ali o resultado, vai tendo esse feedback positivo e aí esse ciclo se reinicia, tu vê o resultado, tu começa a te motivar, enfim. Às vezes é isso, né? A gente precisa de uma história que pelo menos sustente até os primeiros resultados, até os primeiros frutos, né? Aguentar aquele inverno, aguentar aquele inverno árido, até a primeira plantinha surgir, a gente vê aquele broto, né? Daquele resultado, aqueles primeiros resultados, e então nós conseguimos nos motivar. Essa história é a seguinte: estava eu imaginando, e observa, né? Eu vou tentar esmiuçá-la depois para tentar criar uma certa estrutura de história que tu consiga encaixar alguma história para ti, para tu conseguir colocar nessa tarefa. Talvez seja o mesmo caso da academia, né? Ah, Diego, eu preciso de uma certa frequência na academia. Estava eu imagino eu, um belo dia, magro, né, sem força, fraco, caminhando com minha mulher pela rua e estamos talvez 4 quadras do hospital. Nessas 4 quadras do hospital mais próximo, subitamente a minha mulher quebra o fêmur, quebra a bacia, quebra alguma coisa que deixa ela incapaz de caminhar. E nisso, desesperado, naquele calor do momento, eu estou ali com ela, meu Deus, o que eu faço? Eu tento pegá-la no colo para levar, carregá-la 4 quadras até o hospital, não consigo, machuca minhas costas, meu Deus, o que eu faço? Até que no horizonte surge aquele negrão maravilhoso, forte, 2 metros de altura, puro músculo, é o Latrell vindo dobrando a esquina. E eu olho para ele e digo assim: amigão, minha mulher acabou de quebrar o fêmur. Pegue ela no colo, por favor, e leve até o hospital mais próximo. E ele vai lá com toda gentileza, toda disposição, toma minha mulher nos braços e eu ainda digo: amigão, minhas costas machucaram. Deixa eu subir na tua cacunda aí também. E assim ele nos leva até o hospital e, enfim, essa é a história. Ora, é uma história um pouco, digamos, fantasiosa, uma história um pouco exagerada, talvez tu diga, mas um dos aspectos importantes dessa história é ela precisa ser uma história que parece verdade. Ela não precisa ser uma história provável, ela pode ser uma história muito improvável, como é realmente essa história. Mas tem alguns elementos importantes, como o da retórica, ou seja, parece verdade, além da retórica. Outros elementos importantes que compõem essa história que, por exemplo, me ajudaram a me colocar onde eu falei, peraí, eu não quero ser esse cara. Eu não quero ser esse cara fraco, incapaz de tomar minha mulher nos braços e levá-la até o hospital, até levá-la até um lugar seguro onde vão poder tratá-la aqui, vão poder cuidar dela. Eu não quero ter que delegar essa minha tarefa, essa minha responsabilidade para um terceiro dobrando a esquina, simplesmente porque eu não pude executá-la. Vamos tentar identificar quais são esses elementos, certo? Vamos lá. Primeiro elemento, tem que ter um amor. Tá? Guarda isso aqui, toma nota. Tem que ter um protagonismo. Esse é o segundo. Terceiro, tem que ter retórica. E quarto, tem que ter uma ameaça iminente. Por que amor? Ora, o amor que está em xeque, ou seja, alguma coisa que eu vejo como um bem, que eu desejo me unir, que eu desejo manter, que eu desejo fazer a manutenção, esse é um bem. Não precisa ser um amor, não leia esse amor como um amor romântico, como um amor que nossa, super romântico, uma paixão. Não, é um amor, algo que eu gostaria de reter. Às vezes pode ser realmente um trabalho, pode ser realmente o meu próprio ego, pode ser realmente uma autoimagem, pode ser
o dinheiro, enfim, alguma coisa que tu ama. E aí, por isso aqui, depois nós vamos conversar mais um pouquinho, precisa ter um aspecto de sinceridade para tu saber qual é o teu amor. Então aqui primeiro um elemento é minha mulher. Minha mulher é um amor meu. E o segundo, que fica mais por baixo dos panos, que fica assim mais escondido, é a minha autoimagem como homem. Né? Ou seja, que também acaba sendo ali sobre a minha mulher, ou seja, é justo que eu seja esse tipo de homem para ela, esse homem que possa tomá-la nos braços e levá-la a um lugar seguro. Esse é o amor. Esses são os amores que são esses dois que estão em consideração nessa história. Segundo, o protagonismo. Como assim o protagonismo, Diego? Eu preciso ser um sujeito agente aqui. Como assim um sujeito agente? É meio óbvio, mas olha, precisa tratar de ações minhas, algo que eu posso fazer. O que eu posso fazer aqui? Olha, eu posso pegar, eu posso começar a ir na academia para me tornar mais forte, para me tornar esse homem, certo? Ora, ações que eu posso fazer, porque eventualmente as pessoas podem talvez pensar numa história que envolve terceiros. Daqui a pouco eu dou alguns exemplos, né? Terceiro elemento, retórica. Precisa ser uma história que pareça verdade. Claro, não pode ser uma história que digamos assim, só uma possibilidade, é uma história muito fantasiosa, mas ao mesmo tempo não precisa ser uma história muito provável. Não, precisa de muitas evidências de que isso aqui vai. Não, ela somente precisa parecer verdade, de modo que tu consiga narrá-la e conectá-la em alguns aspectos da tua vida. Ok? Então, ou seja, que tem uma verossimilhança. Eu não vou conseguir me convencer de um absurdo. Eu preciso de algo que pareça realmente verdade. E depois, né, eu vou ter a ameaça em questão. A perda da minha mulher ali, pelo menos por uns instantes, para os braços daquele homem. E a destruição da minha autoimagem ali como homem. Ora, é uma ameaça que, caso eu não tome uma ação, aquilo vai se manter. Aquele fim, aquele destino trágico se torna bem possível que aconteça naquele cenário. Observa, se tu falhar em qualquer um desses 4 pontos, já não vai ser uma história que vai te mover. Se eu colocar aqui algo que de um amor que eu estou fingindo que eu amo, que eu posso até ver que é bom, minha razão, dizer assim, não, isso aqui é uma coisa boa, mas eu estou fingindo que eu amo. Eu não amo realmente aquilo. Eu finjo que eu estou esclarecido sobre aquilo. Eu finjo que eu amo aquilo simplesmente porque me disseram que é bom. Ora, eu tenho que ser meio esperto aqui quando eu vou construir essa história. Eu preciso colocar algo que é onde está o meu coração hoje. Me lembro daquele filme do Padre Stu, né? Não sei se vocês assistiram, que ele tá lá, né? Ele, enfim, era um cara muito vida louca, era muito boemia, bebia, era muito brigão. E num belo dia ele vê uma mulher muito linda nas portas da igreja, e ele vê aquela mulher, assim, vai, se apaixona por ela, começa a frequentar a igreja, começa a frequentar os sacramentos para se casar com ela. Claro, tudo aquilo motivado porque o coração dele estava onde? Na mulher aquele, né? Na pegação. Ele queria pegá-la, ele queria ter aquela mulher, era um amor erótico. Só que conforme ele vai se desenvolvendo na história, ele vai conhecendo, ele vai se esclarecendo, o coração dele vai indo para outro lugar. Tanto que, desculpa o spoiler, mas é de fatos reais, lá pelas tantas ele senta com aquela mulher e aquela mulher, na expectativa de que vá pedi-la em casamento, finalmente vai conseguir aquilo que ele tanto buscou. Ele diz, olha para ela e diz, eu estou pensando em virar padre. E ela sai frustrada, e aí tem aquela briga. Né? Olha, eu preciso ser sincero, assim como ele foi sincero ao amor. Eu preciso encontrar algo que realmente me move, algo que eu realmente quero. Ah, se é dinheiro. Às vezes confessar uma coisa assim, né? Que olha, meu coração está numa coisa tão nobre que eu não gostaria, uma coisa que não é tão nobre, mas que eu gostaria que fosse outra. Não tem problema. Tu vai precisar ser sincero, vai precisar de algum modo ter um quê de humildade para poder confessar que teu coração está naquilo lá e poder usar esse drive para poder direcionar a tua história, para conseguir extrair essa motivação. Né? Segundo, o protagonismo. Olha, se envolve ações de terceiros, como que tu vai te motivar? Como? Né? Ah, eu quero me casar, quero motivação para isso. Olha, tu não tem nem namorado, né? Tem bafo, né? Depende de um terceiro. O que está no teu controle é, olha, eu quero estar aberto, eu quero me tornar amável para conhecer pessoas novas, especialmente homens ou mulheres.
Percebe? É uma coisa que está muito mais no teu controle, é algo que está realmente sendo um sujeito agente naquela história. Eu posso fazer algo a respeito. Tem uma ação que revela um protagonismo, um eu ali. Ok? Preciso que tu sejas agente nessa história e não passivo. Nem um pouco passivo, em nenhum nível. Depois, essa história retórica precisa parecer real, pode ser altamente improvável, né? Como eu já falei para vocês, mas desde que pareça uma situação real, já vai funcionar. Por exemplo, né? Eu vou ir para a academia, vou procurar saúde. Saúde é um valor meu para não ter câncer. Eu não tenho nenhum indício de que eu vou ter câncer, não tem nenhum exame aqui me mostrando que eu vou ter câncer, mas eu não quero ter isso. Então eu vou na academia todo dia, num horário terrível, acordo super cedo, ou vou super tarde, enfim, mas aquilo me move para que eu não tenha esse câncer. É uma história que parece verdade, né? Ainda que seja improvável que ela vai se tornar real ali. E a ameaça, né? Ou seja porque eu não vou conseguir fazer a manutenção daquele amor, ou seja, mantê-lo na minha vida, ou seja porque eu vou perdê-lo. Essa ameaça é o que vai fazer eu me tirar da inércia, do por que agora? Porque se não for agora, a manutenção desse amor tu vai perdê-lo. Tu não vai conseguir mantê-lo na tua vida. Há uma grande possibilidade desse destino trágico, de tu perder esse amor. Então, essa ameaça, ela te move, ela te tira da inércia. Certo? Então, olha, o que é interessante é que essa história, no final das contas, a gente consegue fazer um paralelo com o chamado à aventura. Eu acho que é a quarta etapa da famosa jornada do herói, que é muito usado para construir histórias, né? No marketing, no cinema, etc. Que, olha, tu tens ali um mundo comum. Por exemplo, estava eu lá, muito belo, no meu mundo comum, magrinho, com a minha esposa, caminhando pela rua. Tudo está do jeito que está, até que acontece algo. Acontece algo assim, nossa, ela quebra o fêmur. Um chamado. Sou chamado, olha, a tentar restabelecer a harmonia daquele mundo. Muitas vezes, o que tu está tentando procurar uma motivação é que se tu não fizer nada, o mundo vai continuar mais ou menos harmônico. Entende? Tu tá lá fazendo aquelas coisas, mas olha, se eu não fizer isso, as coisas vão continuar boas, então por que eu vou fazer? Entende? Tu tem que observar que o teu cérebro, né, muitas vezes aí, tu mesmo, esse lado mais safado teu, ele é mais esperto do que tu imagina. Tu tenta fingir que o mundo vai acabar se tu não fizer tal coisa, mas tu sabe que no fundo tu pode deixar isso para amanhã, tu pode deixar isso para semana que vem. Aquela ameaça não está muito clara. E ainda assim tu vai continuar nessa inércia, né? Nessa falta desse movimento. Porque precisa ser sincero, o que vai acontecer que realmente vai ferir a ordem do meu mundo, vai ferir essa harmonia e, portanto, me convoca a buscar os meios de tentar restabelecê-lo, de tentar fazer esse mundo voltar a uma certa harmonia. Por isso que muita gente, isso é interessante, tem muita gente que confunde motivação com vocação e acaba procurando motivação assim, olha, eu preciso descobrir minha vocação. Só que, na verdade, está só procurando uma modulação afetiva, porque o que é esse papinho de vocação, se não precisamente essa história que tem um protagonismo, ou seja, eu sou chamado a fazer algo e se eu não fizer será o meu fim. Que tem um amor, porque assim, olha, tu é chamado a fazer a manutenção desse amor. É um amor, e geralmente ninguém é vocacionado a alguma coisa ruim, né? Ninguém conta uma história de vocação, se eu sou vocacionado a limpar latrinas. Não, né? Olha, tem um amor envolvido, tem uma retórica, ou seja, eu preciso fazer isso, eu vou virar um sacerdote, eu vou virar um não sei o quê, alguma coisa divina, alguma coisa relacionada a um Deus, que às vezes é altamente improvável que se trate de uma coisa tão fantasiosa, mas parece verdade. E a ameaça, olha, se eu não fizer isso, eu vou perder, eu vou ter um fim trágico, eu vou para o inferno, eu vou não sei o que. Olha, então, muitas vezes esse papinho, pode ser que tu estejas passando por isso, eu não sei qual é a minha vocação, e não sei o que eu devo fazer, qual profissão que eu tenho que fazer, vira uma decisão muito temerária. E é quase como se fosse um mecanismo de defesa onde eu preciso tornar essa decisão muito temerária, como se fosse uma coisa muito importante, na tentativa de procurar essa motivação, quando na verdade eu só estou procurando uma história que me convença, que tenha protagonismo, retórica, ameaça e amor. É quase como se eu criasse ali aquele que é chamado até no mercado de investimentos, o fear of missing out, o FOMO. Não, eu preciso fazer isso agora porque cavalo encilhado não passa duas vezes. Então eu preciso tomar essa decisão agora e tal. Só que tu sabe que no fundo,
tu tá mentindo, não é sobre vocação. Na verdade, tu quer essa história, é um anseio por essa história, por um sentido, por algo que module o meu afeto, que me coloque em movimento, que me desperte esse tesão e assim eu consiga ir adiante. Tem uma frase de um santo fundador dos jesuítas, Santo Inácio de Loyola, que de algum modo funciona, né? Para quem tem religião, ele vai dizer assim: haja como se tudo dependesse de você, sabendo bem que na realidade tudo depende de Deus. Essa aqui é uma das formas, né, de quase uma frase motivacional de Santo Inácio para realmente trazer, ó, haja como se tudo dependesse, como se tudo dependesse de ti. Esse protagonismo, né? Ou seja, trazendo algo relacionado ao Deus, o amor ali ao Deus, a própria salvação, seja lá o que seja, né? Tem essa coisa que parece verdade, tem uma ameaça, olha, se eu não fizer, não vai acontecer, né? Seja lá o que for. Então, com essa frase, haja como se tudo dependesse de você, sabendo bem que na realidade tudo depende de Deus, ou, enfim, do universo, seja lá o que tu for chamar, de algum modo isso aqui inspira essa história. Então, olha só, se tu queres aqui uma motivação, se tu quer te ver motivado, não vai procurar vocação, não vai procurar coach, não vai procurar auto-engano com chamados nobres, com transições de carreira, com, sei lá, procura uma história, procura contar uma história. Por isso que é muito bom você ter um domínio literário, muitas vezes para quê? Para eu começar a contar a minha vida de um modo literário, para que assim eu consiga despertar esses afetos e cada vez afetos mais finos, afetos mais requintados, que me motivam de modos diferentes, em níveis diferentes, para eu conseguir realizar as coisas na minha vida. De um modo bastante simples, como por exemplo a história do negrão dobrando a esquina que pega uma mulher no colo e leva até o hospital, certo? Então, conte uma história que tenha protagonismo, amor, retórica e ameaça. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.